Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Conversando com Economistas. O nosso convidado de hoje é o Rubens Toledo. Ele é delegado adjunto de Campinas, recém-impulsado aí como delegado. Ele também é economista e é coordenador do curso de Ciências Econômicas da Unip Campinas. Rubens, seja muito bem-vindo ao Conversando com Economistas. Obrigado pela oportunidade, Renato. Fico muito feliz. E a todos que estão nos assistindo, seja um momento proveitoso. Ah, certeza que será. Para a gente iniciar a nossa conversa, você leciona, é coordenador de um curso muito importante de Ciências Econômicas da Unip, aí de Campinas, é também aí de Campinas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória de docente, de por que escolher a economia, de qual foi a escolha lá no início, por que optar em fazer economia e hoje coordenar esse curso aí na Unip, Rubens. Eu vou fazer um breve relato aí, porque eu acho que é a economia que me escolheu, tá legal? Olha que legal. Eu nasci em Mato Grosso do Sul, né? Aos 12 anos, meu pai, a família veio para cá na intenção de fornecer um bom estudo aos seus filhos, né? E aquela dificuldade em relação a quem vem lá do mato, vamos dizer assim, né? Mas eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira graduação em estatística. Aquela ideia, aquela curiosidade em mexer com dados, pesquisa, etc. e tal. E a primeira coisa que veio na mente é IBGE, né? Mas aí, ao mesmo tempo, falei assim, iniciou no andamento do curso, eu aprendi a álgebra, cálculo de probabilidade, eu falei, poxa, mas eu queria algo mais aplicado. Aí eu tomei a iniciativa de buscar o estágio, né? Aí, em duas oportunidades, internamente na Unicamp, eu fiz um estágio na área de educação para analisar o perfil dos alunos que entram na universidade através do vestibular e no momento que eles saem para o mercado, né? E também um outro estágio foi na área do Instituto de Biologia, que era uma análise, um experimento de camundongos, né? Então, a gente tem um grupo controle e um grupo experimental. E analisar o diferencial desse experimento com metodologia estatística. E não satisfeito, eu falei, bom, está chegando o momento para ir para o mercado, eu falei, vou ter que procurar mais estágios, porque aquela questão da experiência e tal, aí eu fiz um estágio no Instituto de Tecnologia de Alimentos aqui de Campinas, que é estatística experimental. Era analisar o experimento do doce de leite de soja nos anos 80, é o início dessas pesquisas, né? Então, para saber em relação aos demais doces de leite no mercado, cor, consistência, sabor, textura, então foi também uma aplicação da estatística. E aí, o primeiro estágio remunerado foi na Companhia Paulista de Força e Luz, na área de estudos de mercado. Aí eu já dou um recado para os alunos que estão na graduação, que sempre ouvia falar, estágio é uma mão de obra barata. E aí o que acontecia era que, se você não tiver um planejamento, aí também mais um detalhe, se você não tiver um planejamento, também você não tem trabalho. Então, o que aconteceu? Tinha um amigo que fazia computação lá na Unicamp também, e ele estava para fazer o estágio junto comigo no Instituto de Mercado, lá da Companhia Paulista de Força e Luz, Mercado de Energia Elétrica. Então, fizemos um planejamento para que ele desenvolvesse a parte de sistema e eu da análise estatística, previsões de mercado, etc. e tal. E nisso, não tive a oportunidade de ser efetivado na sequência desse estágio. Aí trabalhei na Singer para conhecer um pouco o chão de fábrica e na De Pascoal, que vendia pneus e a parte de serviços automotivos, né? Mas aí, no curto espaço de tempo, surgiu a oportunidade de ser contratado na Companhia Paulista. Aí, dois detalhes. A minha esposa era estagiária e tinha perspectiva de se efetivar. Aí, adivinha quem aparece e toma a vaga dela para ser efetivo? Eu. Esse foi um detalhe. E o outro que foi na área de recursos humanos. Eu falei, poxa, vou trabalhar com a estatística em recursos humanos. Eu falei, não, vou enfrentar, acho que é algo diferenciado.
comecei a desenvolver a parte da estatística ligada a recursos humanos, e teve uma oportunidade que, no início dos anos 80, o sindicato dos metalúrgicos, e no geral, no Brasil como um todo, era muito forte. Então, eu teria que atender às reivindicações do sindicato, e essas informações tinham que ser levadas para a assessoria da presidência da Companhia Paulista de Força e Luz. Nesse trajeto aí, me convidaram para trabalhar na assessoria de planejamento e gestão. Aí veio uma visão mais ampla, né? Entender a área de concessão da Companhia Paulista, na época 214 municípios, tal. Aí eu falei, e carregava comigo um pouco dessa vertente ligada a sistemas de informação, porque o início dos anos 80 era microinformática. E para analisar dados, precisava do domínio ferramental da microinformática. Mas aí qual foi o detalhe? Que eu havia dito que a economia que me procurou foi que essa visão mais ampla do contexto econômico e tal, para analisar os dados, seria importante ter essa visão. Aí eu fiz a graduação em economia e depois eu fiz o doutorado na USP em história econômica, ligada a métodos quanti-qualitativos. Então eu gosto de trabalhar essas duas abordagens, quanti e qualitativa, né? Então foi essa a trajetória e o interesse pela economia e não me arrependo não, viu? Eu acho que eu ainda acrescentaria algo mais. Eu acho que a sua curiosidade, o despertar de querer fazer economia foi assim uma junção ideal para hoje para você na época escolher economia e como você acabou de falar, não ter se arrependido de forma alguma, né? E aí, Ó, como docente, pode falar. ó, não, até um detalhe que eu lembrei agora que você está falando, depois, em 98, foi privatizado o setor elétrico, né? E aí eu saí, eu falei assim, acho que eu vou trabalhar e montei uma agência de publicidade e propaganda, né? Interesse, análise de pesquisa. Então, a economia, a estatística me dava essas condições para trabalhar nisso, né? E, inclusive, agora, chegando na docência, o meu mestre lá, e agradeço muito a ele, uma gratidão enorme para o professor e doutor Wilson Nascimento Barbosa, da USP lá, foi ele quem falou, Rubens, você tem que ministrar aulas. Eu falei, pô, então vamos caminhar para essa trajetória aí, né? Então foi nesse caminhar também que acabei unindo todas essas experiências, né? E desde 2000 ministrando aulas, né? Aproveitar esse E, gancho aí sobre essa sua trajetória que você comentou, queria que você falasse para a gente, compartilhasse como foi até depois de ter todo esse caminho percorrido, também de lecionar e como que é hoje coordenar um curso de ciências econômicas aí da Unip, né? Lidar diretamente com o futuro economista e com os jovens aí. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória de coordenador do curso de ciências econômicas. então, ó, eu já ministrava aulas em diversos cursos, não só na Unip, mas anteriormente em outras faculdades, né? Mas a aproximação com a economia e, na sequência, o meu coordenador lá, ele se aposentou e falou, não, Rubens, eu queria te colocar como coordenador aqui, né? Aí a primeira coisa que eu fiz quando assumi a coordenação foi fazer uma proximidade maior com o Conselho Regional de Economia, Corecon. Até lembro na época, lá em 2017, o Gilberto, que está aí com vocês, né? Eu transitava muito com ele. Então, essa parceria foi muito interessante, muito proveitosa, né? E aí, depois da pandemia, voltando com a Denise e com os demais, aí foi gratificante, né? E essa oportunidade de ser um recém-delegado adjunto aqui em Campinas, né? Vale salientar aí dessa parceria que o Rubens comentou, que ele sempre nos convoca aí a Campinas, ao campi aí da Unip, para conversar com os novos alunos, para conversar com aqueles alunos que estão saindo. E você aí, por exemplo, que é coordenador de algum curso de economia, se você quiser levar o Corecon até a sua universidade, entre em contato com a gente leva kits, a gente faz palestras por meio do nosso presidente Pedro Afonso, ele faz questão de ir presencial
conversar com os alunos, apresentar a atuação do Conselho Regional de Economia. Na formatura também, nós estamos presentes lá, a gente leva todo o nosso carinho e o abraço aí para o futuro economista, que é como o próprio presidente fala, né? A universidade cuida do aluno. Após ele se formar, o Corecon cuida da vida profissional do aluno. Não é isso mesmo, Rubens? Claro. E até inclusive a última formatura aí, o presidente esteve aí, e convite não faltou, não, e sempre tem atendido aí com muita alegria e muito empenho aí. Agradeço demais. Por isso, essa iniciativa até de querer me tornar um delegado adjunto aqui, fazendo essa parceria com o Antônio Fernandes aqui em Campinas, né? E a outra coisa que eu posso... Pode Aproveitando que falar. você falou como atuar como delegado, o Rubens ele é um recém-delegado empossado aqui do Corecon. Ele até falou da iniciativa, da oportunidade de querer atuar como delegado. Quais são suas expectativas do que você pode contribuir aí com os profissionais, com os economistas da região, Rubens? O que você espera? Já vem fazendo um trabalho integrado assim com os órgãos aqui de comunicação, até com a Câmara dos Vereadores e tal. É interessante, e até estou lembrando aqui da proposta do Corecon aí, do orçamento público mais transparente, etc. e tal, né? Então, isso é de extrema importância e também conjuga essa relação com a comunidade, não só com os economistas aqui da região, né, da cidade. Mas eu vejo que não só de ter esse fortalecimento da profissão e mostrar à sociedade como um todo da importância, né? Porque, na verdade, um economista ele tem essa função de explicar o próprio funcionamento desse meio em que vivemos, identificar as tendências, de certo modo, construir cenários, elaborar previsões, e aí a cobrança desse pluralismo metodológico que o economista tem que dominar, né? E também a sólida conceituação teórica, a base histórica, e tudo isso relacionado às principais correntes do pensamento econômico, né? Então, eu cobro dos alunos que, primeiro, você tem que ter o desejo, essa vontade de querer entender do nosso mundo real, né? E aí eu digo assim para eles, a primeira coisa é, cada disciplina que existe no curso, você tem que entender o significado de cada uma delas. E, ao mesmo tempo, antever as amplas possibilidades que você tem de aplicá-las, né? Porque a empregabilidade é o que te vai, mais à frente, te dar essa estabilidade como um profissional. E até tem uma proposta aqui, que a gente trabalha no curso de economia, que eu chamo de um projeto que chama PDCE. Né? A administração tem PDCA, a economia tem PDCE. Rubens, o que é o PDCE? É o portfólio de competência do economista. Como é que você planeja a sua carreira dentro do curso, né, para que no futuro você tenha empregabilidade garantida, né? Então, todo esse trabalho, tentar fazer um memorial descritivo da tua carreira e ver a sua evolução, então isso é importante. E às vezes eu brinco com o aluno, falo assim, nós estamos aqui dentro da sala de aula. Aí eu chamo um aluno, falo assim, dá uma olhada lá para trás, está vendo aquele outro aluno? Você conhece o perfil dele como economista? Você está vivendo com ele aí 4 semestres e não tem essa identidade como economista do teu colega. Então, isso é importante. E peço a eles para projetarem como sendo um economista. Até tinha também, na época, até antes da pandemia, um outro projeto que chamava CE em 3 minutos, Ciências Econômicas em 3 minutos. O aluno ia lá, gravava 3 minutos no vídeo, um conteúdo, e a minha proposta como coordenadora é divulgá-lo nos demais colegas do curso e até da faculdade, né? Entrevistas. Olha, propostas ótimas, né? Então, ia lá no curso de jornalismo e falava, vocês não querem fazer com que os alunos de jornalismo passassem a fazer entrevista com os alunos de economia sobre os aspectos da economia, né? Então, é essa dinâmica. Eu digo assim, 3 palavrinhas importantes. É você comunicar, comunicação, movimento e participação. Senão você está morto aí na tua vida. Então, busca nisso. Exatamente. Né? E eu tenho certeza que toda a sua experiência, a sua atuação aí em Campinas,
vai ajudar bastante aqui o Corecon São Paulo, juntamente com os outros delegados que representam as outras cidades aí distribuídas no nosso estado de São Paulo. O papo, quando é bom, passa muito rápido e a gente já está chegando ao fim do nosso Conversando com Economistas. Normalmente, no final, a gente pede para o convidado deixar algum recado. Acho que hoje você deixou vários recados importantes, compartilhou várias experiências aí para quem está nos acompanhando. Você queria complementar com algo mais para a gente finalizar? Eu queria deixar uma aqui que eu lembrei agora, né? Às vezes a gente tem aquela ideia do o que eu quero, falando na visão de um economista. Mas aí tem a outra pergunta que o aluno tem que responder, e qualquer um também, é o que eu preciso, né? Então, às vezes, aquilo que você quer não responde tanto a questão de um bom economista, né? Então, o que eu preciso? E aí você tem que ir atrás, realmente, você realmente entender essa necessidade, porque hoje a economia é diversificada e complexa, né? A palavra complexa te direciona um rigor maior, de todo um domínio conceitual e teórico, para que você tenha uma performance mais desejável para o mercado e para a sociedade. E aí eu digo também, né, que de um lado, eu brinco também como sendo o curso de economia, imagina uma moeda, né? As duas faces. Uma face, a gente endereça a questão da função técnica do economista, que, resumindo de forma mais simplificada, seria a maximização do lucro ou até dos dividendos corporativos, né? Agora, um outro lado da moeda, outra face, é aquela inteligência social, né? Que é a responsabilidade do economista trabalhar o aspecto não só econômico, social e ambiental. A gente lembra dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU lá, né? Então, a amplitude é enorme para o economista e as oportunidades também. Agradeço, Olha só que Renato, esse bate-papo aí. Olha só que bacana. Então, para você que tinha dúvidas ou ainda estava ali pensando no que você quer ou no que você precisa, o Rubens acabou de te ajudar e responder, a te dar um direcionamento aí para a sua vida, para você que já está aí um bom tempo na profissão, ou para você que está chegando agora, começou a graduação ou está iniciando o mercado de trabalho. Rubens, obrigado aí pela sua participação, foi muito bom bater esse papo contigo, a gente agradece demais. Não, eu que agradeço aí e um abraço a todos aí e vamos sempre juntos aí caminhar para que a profissão do economista seja mais reconhecida e trabalhada no sentido de cumprir o seu papel na sociedade, né? Não só no aspecto da inclusão social, mas também como uma ciência que cada vez mais tem que se preocupar com a questão da desigualdade, a pobreza e muitas coisas, né? Então, o desafio é enorme. Eu agradeço Muito bom. mais uma vez. Muito bom, obrigado. Com esse ótimo bate-papo, finalizamos aqui mais um Conversando com Economistas. Hoje a gente conversou com o Rubens Toledo, professor, delegado adjunto aí de Campinas, delegado do Corecon, né, adjunto de Campinas, e é o coordenador do curso de Ciências Econômicas da Unip Campinas. Espero que você tenha gostado. Até uma próxima edição e até lá. Tchau, tchau.